O tambaqui que vocês compram aqui na feira de São Paulo, o tambaqui vem da sua maioria de assentamentos do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, produzido por nós e que aparece nas matérias do Globo e no Jornal Nacional, o Agratec, o Agrapop, não sei o quê, e mostra a imagem dos nossos peixes produzidos na agricultura familiar e nos assentamentos de reforma agrária. E o João, né, que está aqui hoje com a gente, eu selecionei o print dele, porque esse vai ser um dos nossos tópicos aí. A quinta CPI em 18 anos, né? Esses caras acharam que eles iam nadar de braçada na CPI do 8 de janeiro, e aí criaram um monte de outras CPIs para tentar lacrar. E a gente vai conversar um pouquinho com o João sobre. Acho que começar por isso, né, João? Eu queria que você fizesse para a gente um breve resumo aí do que foram as jornadas, porque é curioso que uma CPI seja instaurada da maneira rápida como foi, exatamente no mês de luta do MST. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse mês de luta, né? A gente está num governo que é um governo que a maioria dos democráticos e dos movimentos sociais ajudou a eleger, mas a gente vai pressionar por reforma agrária porque precisamos de justiça social. Tadeu, você já consegue ouvir e falar conosco? Estão me escutando? Ah, tá ótimo. Pode entrar, João. Esse fonezinho aqui que estava dando problema. Fala, João. Boa noite, querido. Ô, Tadeu, que bom estar aqui com vocês. Prazer. Fórum Sindical, fazia tempo que eu estava querendo vir aqui, nunca dando certo, né, Maria Flor? Minha amiga querida das antigas aí. Olha, Maria Flor, dizer da alegria estar aqui com vocês nesse espaço super importante da classe trabalhadora, um momento bom de fazer esse debate, em especial na véspera do 1º de maio, né? Então, para nós é muito importante essas datas simbólicas, desde o 8 de março, 17 de abril, 1º de maio, que os movimentos, que a luta continua acontecendo em todo o país. É dizer para você que há uma ofensiva enorme por parte da direita que não saiu dos palanques contra o governo, contra o movimento negro, contra a política de direitos humanos. Você viu hoje o ataque de graça contra o ministro Silva Almeida. E a resposta foi incrível. Os ataques sendo feitos ao ministro Flávio Dino. E no 17 de abril eles não iam deixar nós passar despercebido. Então, estamos sofrendo um ataque desde o 17 de janeiro, quando o MST ocupou uma fazenda no sul da Bahia, do Grupo Suzano, para reivindicar um acordo firmado há 10 anos atrás, não cumprido por eles, que depois eles fizeram autocrítica e dizer a verdade, só que isso não saiu em lugar nenhum, que a direita vem utilizando da indústria do fake news, combinado com o palanque do Congresso Nacional, para nos atacar manhã, tarde e noite. E, ao mesmo tempo, criar um clima na sociedade de instabilidade no campo, que o MST está produzindo, uma mega ação de ocupações de terra que vai desorganizar o latifúndio. Queria nós ter tido essa força para fazer isso agora. Se você for ver do ponto de vista da luta histórica pela terra, as jornadas de abril sempre são mais de 50 ocupações de terra. Essa, durante todo o ano, teve em torno de 18 ocupações, e no 17 de abril teve 2. Ou seja, o MST diminuiu completamente o foco na ocupação de terra e mudou para outras áreas, que para nós é muito sensível. Então, nós estamos acompanhando a decisão ontem do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, uma decisão descabida, sem necessidade, que vai mais criar um palanque para continuar as eleições e a luta golpista contra o governo, contra nós, do que propriamente outro episódio. Tem uma entrevista boa do ministro Paulo Teixeira hoje, que ele diz o seguinte: o objeto que a CPI criou para fazer a investigação não existe mais, porque as ocupações eram protestos que já não tem mais. Então, mesmo se a CPI queira ir lá investigar, vai encontrar só os latifúndios da Suzano, ou mesmo a área improdutiva da Embrapa de Petrolina, que está há 10 anos parada. E o MST já voltou a fazer, organizar a política de doação.
organizar a feira nossa que vai acontecer aqui no Parque da Água Branca nos dias 11 a 14 de maio. Nesse final de semana, vamos inaugurar a nossa cozinha solidária, Dona Hilda, aqui também em São Paulo. Ou seja, já estamos com outra agenda, mudou completamente, e eles ainda estão vinculados à agenda de ocupação de terra, que é para criar uma instabilidade no governo e em quem faz luta. Qual é o problema, Maria e Tadeu? É que, nesse primeiro momento, eles atacam o MST. Depois da manhã é a luta das mulheres, é o MTST, é a CUT, é a CMP, e assim segue. Por isso que nós não podemos recuar na resistência, na luta, e agradeço muito a solidariedade de vocês por estar com nós nesse momento difícil da luta política, mas importante para o país, que é defender um instrumento ocupar terra, defender a luta pela reforma agrária e defender o objetivo principal de tudo isso, que é produzir comida para o povo brasileiro. Muito bem. Tadeu, você quer fazer uma pergunta para o João? Eu tenho mais algumas. Aproveitar, né? Que coisa especial, né, Fro? De alguma maneira, a gente com essa oportunidade, hoje as redes se movimentaram muito em defesa do MST, né? Por causa desses ataques que o João colocou, e a gente com a oportunidade de poder debater com ele. Deixa eu fazer um preâmbulo primeiro, se me permitem, né? Nós, no movimento sindical, a gente aprende muito com o pessoal da MST, não é pouca coisa, né? O João sabe, por exemplo, que a Federação Única dos Petroleiros assume um novo tipo de pauta num congresso que ela fez na Florestan Fernandes em 2015. Foi quando a gente lançou a famosa Pauta pelo Brasil, famosa entre nós, né? Onde a gente colocou uma série de itens na pauta que ia além das negociações corriqueiras de ganho real, né, de cláusulas do acordo coletivo, e as reivindicações foram dos rumos da Petrobras, e isso culminou num instituto como o INEP, que é muito forte hoje, e na FUP, de alguma maneira, com muita expertise, para poder discutir a Petrobras, o setor petróleo, no país, né? E muita gente chamou de mística, de alguma maneira, o que aconteceu ali na Florestan Fernandes em 2015, a escola do MST, que a gente vira e mexe está lá. Então, assim, a gratidão que a gente tem aos companheiros do movimento é enorme, né? Eu queria fazer a pergunta nesse sentido, sabe, Fro? Assim, nem sem querer puxar sardinha, mas é uma pergunta bem honesta mesmo. Por que o João acha que o MST talvez seja a organização de esquerda mais bem organizada, né? A organização de esquerda no Brasil que tem uma imagem hoje mais respeitada, né, dentro da esquerda, está sendo muito atacada, não é à toa, né? É porque de fato é uma força muito grande. Qual que é o diferencial do Movimento Sem Terra para ter chegado nesse tipo de expertise, né, de ser um movimento nacional num país que é continental e altamente respeitado, né, em qualquer lugar que vá? O Tadeu, olha, não é modéstia da nossa parte, mas não é o MST que é importante ou grande ou nacional, é a causa nossa, chamada terra. O debate da terra no Brasil, ele é um debate que tem 500 anos de enfrentamento. Então, o movimento é lembrado, está nas pautas e se obrigou a se organizar justamente porque sabemos que nenhum movimento que lutou pela terra nesse país sobreviveu mais que 20 anos. Portanto, coube a nós a ter que nos prepararmos para fazer lutas num país aonde terra é sinônimo de poder. Pasme você que a primeira privatização que aconteceu no Brasil foi a Lei de Terras de 1850, prevendo a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. 30 anos atrás, eles já privatizaram as terras. Depois disso, todas as lutas que houveram, que vai desde o cangaço até as pequenas mobilizações pelo Nordeste, pelo país afora, as insurreições, o foco dela chamava terra. E foram divididos as organizações, cooptada ou enfrentada e acabada. Antônio Conselheiro sabe o que se viu na pele. Os indígenas sabem o que se viu, ouviu e sentiu na pele. E o MST não é diferente. Nós somos vítima de um ataque, não é pelas nossas belezas, não é pela nossa bandeira vermelha, não é porque tudo isso.
é porque terra no Brasil é sinônimo de poder e é um dos únicos países do mundo que nem os comunistas, nem os capitalistas conseguiram fazer reforma agrária. E por isso que o nosso movimento se obrigou a ter que se transformar nessa organização nacional, que tem unidade, que tem uma certa organização, justamente como forma de se proteger e como forma de garantir para a sociedade que nós somos um movimento que temos como princípio o cuidado com a vida, o cuidado com o ser humano e o cuidado com a preservação ambiental e com os alimentos. Nós somos uma organização herdeiro das lutas de Jesus Cristo, das lutas pela terra prometida. Então, se alguém não tem alguma dúvida sobre isso, é só pegar o histórico do MST, ou seja, a luta da terra é uma luta sagrada, a famosa terra prometida. Nós aprendemos com as igrejas, com a CPT, e por isso estamos vivos até agora, e graças à solidariedade de vocês. E o que eu falo e comento por aí é que a direita tem que entender que para acabar com a MST, ela tem que acabar com o latifúndio improdutivo. Nós temos no Brasil, Tadeu, 200 milhões de hectares de terra, de novo, 200 milhões de hectares de terras agricultáveis, que pode plantar qualquer coisa, que estão improdutivas, sendo somente reserva de valor para a especulação do grande capital financeiro nacional e internacional. Perfeito. Obrigadão, querido. João, eu queria que você falasse um pouquinho mais, durante o governo Bolsonaro, pode deixar, aqui criança entra, assim, é bem Entrou 5 crianças aqui, fez uma ocupação, mas já foram embora, são lindos filhos. A minha agricultura familiar. Aqui a gente já fez live com mãe, com bebê no colo, entendeu? Aqui... Valentina vira e mexe. Tem uma tática de fazer qualquer reivindicação para mim, que eu aceito todas, é quando eu estou na live. Ô, pai, eu posso? Pode, tudo vale. João, eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu acho que... Claro que muita gente conhece o MST, mas esse programa ele é assistido por pedreiros, ele é assistido por porteiros, ele é assistido por empregadas domésticas, e muitas vezes, né, nessa longa guinada e nessa rápida guinada que o Brasil teve para a extrema-direita, a criminalização de qualquer coisa, né, que luta pelos direitos humanos é imenso. Mas eu queria que você falasse do aspecto econômico. No governo Bolsonaro, foram aprovados mais de 1.000 agrotóxicos. A gente está falando, gente, de venenos que são jogados por avião, que é proibido em vários lugares do mundo, que tem provocado câncer até em bebês. E o MST tem como filosofia a agroecologia. É uma coisa muito bonita o que o MST faz. Os produtos são de imensa qualidade. Já tem leite, sem esse monte de hormônio, arroz orgânico, tem vinho, gente. Já tem vinho. Ao invés de vocês comprarem vinho de vinícola escravocrata, comprem vinho do MST. O MST tem uma loja. Tem uma loja, Gui, bota aí. Vamos fazer propaganda da loja que tem online. João, bota o link no chat privado que o Gui põe no chat público. Mas eu queria que você comentasse um pouco do aspecto econômico, porque assim, eu acho que a burguesia brasileira, né, essa elite econômica do agro, enfim, e mesmo a classe média, ela não tem noção da importância que seria se o quanto a gente economizaria de dinheiro e o quanto a gente economizaria dinheiro, inclusive na saúde, né? Na saúde pública, com um monte de gente aí que está adoecendo, quantidade de gente com câncer de intestino, estômago, não sei o que e tal. Isso tem consequência, minha gente. Mas, ao mesmo tempo, dessa produção, que é uma produção saudável, que pode ir para a escola, que pode alimentar nossos filhos, né? Eu queria que você falasse do aspecto econômico, porque a gente olha para o MST e não vê que tem desenvolvimento tecnológico.
né? Porque a gente tem gente no MST, tem um monte de agrônomo, gente, tem advogado, tem gente muito capacitada fazendo um trabalho de primeiríssima ali. Então, eu queria ouvir um pouco do João com esse lado do MST, que as pessoas... Coloquem aí, Gui, o site da loja do MST, que vocês podem fazer comprar, gente, cesta, com um monte de produto que eles já têm oferecendo, da agricultura familiar. Olha, o movimento, além de ser uma organização política que luta pela terra, que tem a sua ideologia, nós somos, na prática, uma organização que tem um território que tem gente em cima dele, né? E essa gente produz cultura, produz arte, produz riqueza, produz geração de emprego, produz conflito, produz enfrentamento ao latifúndio, porque é gente. E nossa organização, ela tem na sua base aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, vocês imaginam que o Uruguai tem 3,5 milhões de pessoas. Então, nós somos um pequeno Uruguai dentro do Brasil, em termos de população e quantidade de terra. São 20 milhões de hectares de terra que está nos assentamentos do MST. E dentro desses 20 milhões, nós temos 2.000 escolas, nós temos 120 mil alunos estudando nessas escolas, nós temos aproximadamente 2.000 cozinhas com mais de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras que cozinham para essas escolas. Ou seja, só aí nós temos um movimento popular de alimentação dentro das escolas do MST nos anos iniciais e ensino médio. Isso é parte da história da luta pela terra no Brasil. E também temos as nossas cooperativas, as nossas produções. Hoje o MST, cada família assentada é um número, nós gera 3 empregos direto e 2 empregos indireto, ou seja, dá 5 empregos gerados no assentamento. E em cada família assentada. E fora isso, é importante que os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, ouvinte é uma ideia de rádio, viu? Quem está nos acompanhando aqui nesse jornal possa saber, tem produção de alimentos que se comercializa nos municípios e no estado. Para você ter uma ideia, a arrecadação do ISS, que é um imposto municipal, no município de Promissão, São Paulo, que nós temos um dos maiores assentamentos de São Paulo, ela aumentou com o assentamento 36%. A arrecadação no município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, aumentou 27%, graças ao assentamento. E é importante que as pessoas saibam que uma fazenda improdutiva, ela gera, quando muito, 5 empregos. Qualquer assentamento do MST tem, no mínimo, 200, 300 empregos sendo gerados dentro do assentamento, e o que as famílias vendem, o crédito que as famílias pegam, ela coloca todo naquele município, naquela região. Por isso que nós somos uma organização, e seria importante que essa elite burra visse, que o MST produz emprego e produz renda no interior do país. E lembra que nós estamos presentes em 1.200 municípios, de 24 estados. São 1.200 municípios. Se você for lá perguntar para o comércio local, elas vão dizer a importância que é ter um assentamento de reforma agrária nessa região. E digo mais, que tem no Brasil 12 milhões de pessoas que vivem em situação de fome. Nenhuma do MST, nenhuma faz parte do assentamento. Os índices das crianças fora da escola, nenhuma é do MST. Nós temos muita tranquilidade com essa. Tem problemas? Tem. Nós temos pobreza? Tem. Porque a renda da cidade é 40% a mais do que a renda do campo. Então, a vida é muito mais difícil. Mas, mesmo assim, se essa quantidade de pessoas que estão nos assentamentos do MST tivesse nos grandes centros, você imagina a disputa pelo emprego, pela moradia que seria. E nós estamos conseguindo manter isso no campo. Fora isso, nós temos feito um esforço de organizar a nossa produção. Ainda está longe do que nós imaginamos. Mas o agronegócio fica fazendo barulho, que eles são bem organizados, que eles produzem, mas todo o agronegócio recebe de crédito por ano. Tadeu e Maria Fro, aproximadamente 260 bilhões de crédito. Aí é fácil querer
dizer o que é bom e o que produz. Sabe quanto toda a agricultura familiar recebe? Recebemos 30 bilhões de crédito por ano. E foi tudo desmantelado, né, João? Os programas que haviam. Então, diante disso, é que nós do movimento achamos que nós somos uma organização para tratar a questão do desenvolvimento econômico e regional. Não é para resolver conflito e questão social. A nossa situação resolve com política pública, não é com polícia, nem com CPI. Por isso que nós estamos confiantes que no governo Lula vamos voltar com as políticas públicas, que nós vamos voltar a ter produção de alimentos saudáveis e que nós vamos organizar uma grande política de agroindústria. Pra você ter uma ideia, Tadeu? Nós somos um dos maiores produtores de leite do Brasil. Sim. Produzimos aproximadamente 10 milhões de litros de leite dia. Isso dá tranquilamente para abastecer ao menos 25 milhões de lares no Brasil diariamente com esse leite que nós produzimos. Um pouco mais, um pouco menos. Eu te garanto que meia dúzia do agronegócio é que conhece essa informação, porque ele sabe que nós temos capacidade de produção. Qual é o nosso problema, Maria? Que desse total de leite, somente 10% o MST industrializa, somente 1 milhão de litros. O restante nós vendemos para o agro, para as grandes redes de laticínio, Nestlé, antiga Parmalat, Companhia Limitada, e eles pegam esse leite e contam por aí que é uma produção do agro. É um fake news também do mundo. Mas isso vale para o cacau, vale para o arroz, vale para o feijão, vale para a banana, vale para a produção de peixe. O MST em Rondônia somos um dos maiores produtores de peixe em tanques escavados. Essa informação nunca chega. O tambaqui que vocês compram aqui na feira de São Paulo, o tambaqui vem da sua maioria de assentamentos do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, produzido por nós e que aparece nas matérias do Globo e no Jornal Nacional, o Agratec, o Agrapop, não sei o quê, e mostra a imagem dos nossos peixes produzidos na agricultura familiar e nos assentamentos de reforma agrária. Temos problema que tem que ser resolvido, mas o problema maior é a fome que está nesse país, que precisa de quem produz. E quem produz para esse público é o MST.